A educação como ciência, ou mais precisamente o ensino como ciência. O ato de ensinar, ele deve funcionar como uma ciência no seguinte sentido. O professor vai, desenvolve sua prática educativa e aí, nesse processo aí, cientificamente ele vai atestar o seu método, a metodologia utilizada, e nessa metodologia a gente sabe que ele pode usar elementos de teorias, de correntes filosóficas, certo? E até algumas estratégias para tentar fazer com que o aluno aprenda. Esse que é o objetivo do ensino, a aprendizagem do aluno. Então, se o professor vai lá e quer ensinar na forma tradicional e os alunos aprenderem, o método está funcionando como ciência, dá para testar cientificamente o funcionamento do método. O problema do método tradicional de ensino hoje é que ele deixou de funcionar porque os alunos, eles têm vários outros meios de obter informações por via de telefone celular, iPhone ou qualquer outro telefone celular, por via do computador, tablet. Então, ao acessar essa informação, e a maioria das informações também, às vezes são passadas de forma tradicional por vídeos. Então, a ciência explica então que o uso da metodologia, e o professor deve ter essa consciência de que ele vai passar esse conhecimento como se fosse uma ciência. E o método dele deve ser atestado cientificamente, ou seja, dá para fazer testagem, ver se está funcionando ou não. Se não estiver funcionando, ele terá que fazer o quê? Alterar o método dele. Aí vem um questionamento. Será que os professores sabem disso? Que ao utilizar, por exemplo, a taxonomia de Bloom, que tem lá os passos para ser avaliado até se está atingindo o seu objetivo. Ou seja, será que a gente ensina na escola a ponto do aluno assimilar o que você ensinou, ele poder aplicar aquilo num caso concreto ou numa outra situação? Eu acho muito difícil isso acontecer, certo? E não pode também o professor querer se enganar, achar que está atingindo o objetivo quando consegue simplesmente preparar uma aula, chegar lá e expor a aula e acreditar que o aluno não aprendeu porque ele não quis. Não, a gente não pode admitir isso daí. O processo educacional conta com outro formato. Qual é o formato? De que os alunos precisam de aprender. É claro que há necessidade também de uma extensão dessa aprendizagem, mas o foco principal deve ser em sala de aula. O professor não precisa de aula expositiva e achando que só aula expositiva vai ter resultado. Hoje está comprovado que as atividades, o envolvimento do aluno com o chamado conhecimento significativo, certo? Para ele faça uma eleição, o aluno, sobre as coisas que são mais importantes ele aprender. E se o processo de aprendizagem for de tal forma flexível que ele ingresse, assimile, sofra uma imersão no conhecimento e acabe assimilando esse conhecimento, isso é muito melhor para todos, nessa relação de ensino-aprendizagem. Então, a prática educativa, a prática de lecionar, ela traz esses elementos para a gente. Esses elementos, então, são muito importantes.